boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está ouvindo isso. Não, porque a gente é assim, né? A gente tem essa questão. Então, olha lá, voltamos, né? Voltamos, acho que eu vou te dar uns spoilers aqui. A gente está preparando uma agenda que é de peso, né? Não vou dar spoiler aqui, não, mas eu sei, tem um pessoal que tá vindo aí falar com a gente que a gente vai causar. E a gente queria isso, né? Essa temporada aqui, a gente falou assim, vamos agora com o pé na porta, com as pessoas que realmente causam, trazem impacto, trazem conteúdo bom aqui. Mas sem mais delongas, porque a gente quer conversar, né? Porque a gente tá aqui pra... Senão vai ficar resenhando aqui o dia todo, né? Bora. É impressionante. Então vamos lá, com muito orgulho. Eu já brinquei com ele aqui no backstage, antes da gente entrar aqui no ao vivo, porque é uma pessoa que eu já conheço há um tempo e assim, admiro de longa data. Otávio, bem-vindo aí ao nosso Purricast. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Prazer imenso. Agora, essa parte do peso, não sei se você está falando porque eu tô acima do peso ou por causa da JVM, cara. Depois você explica aí qual peso você tá falando. Adorei o trocadilho. Vamos brincar sobre isso, hein? Otávio. Cansado de ouvir isso, né? E Java é velho, Java é pesado, e Java é ultrapassado. Vamos bater esse papo. Cara, pior que assim, eu sou muito zoeiro e eu gosto dessas piadas. Eu brinco bastante com isso, sabe? E até o pior que é o meu trabalho, né? Eu até achava que Java era teu sobrenome, né? Eu até descobri agora que não é. Olha lá. Entendeu? Porque a gente acha Santana. É Santana, então assim. OtávioJava.com. O cara já bota até a linguagem do nome. Ele é super conhecido. Você gosta, né? Fala sério. Tá muito tempo. O sobrenome foi um acidente, é porque assim, tinha um portal na época da Sun que chamava Projeto Kinai, que era um projeto que mantinha os projetos open source. E na época, nickname você não criava manualmente, né? O administrador da Sun que ia lá manualmente criava. Aí o que aconteceu? Para você receber esses names, não importa que ele gerasse, ou você já era committer, ou você tinha contribuições relevantes do projeto DK. E para mim, naquela época, caramba, a Sam me deu um nickname, Otávio Java. Aí eu comecei a usar em todo local, entendeu? Porque para mim foi... É tipo o casaco da Sam que eu tenho até hoje, assim. Cara, é honra, sabe? Não, com certeza. Você não guarda o casaco por seu casaco, mas é porque, sabe, todo o histórico da coisa é bem importante, assim. Legal. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre open source, sobre Java, sobre trabalho, sobre vida pessoal, bora aí. Vamos lá, porque realmente é muito conteúdo aqui. Então, novamente, Otávio, muito obrigado, tá, por falar com a gente. E assim, vamos lá, né, porque você estava aqui tentando resumir o que seria o Otávio, mas você tem muita coisa no teu currículo, né? Convenhamos, então vamos por parte para a gente conseguir correr. Mas vamos lá, primeiro, como é que tá o Otávio agora? Otávio, assim, ele é super conhecido, né? O Ais fala que realmente para sua contribuição tem essa pegada muito forte do open source e do Java. Então, assim, como é que tá o Otávio agora? Qual é o momento do Otávio agora, antes da gente ficar aí falando sobre essa questão de contribuição open source e tudo mais? O Otávio, ele tem 4 clones, porque ele está contribuindo para o Jakarta, nas especificações novas, está trabalhando na especificação de persistência e integração com banco de dados não relacional e relacional, está contribuindo com 2 bancos de dados diferentes, está no comitê executivo do Java, comitê executivo do Jakarta EE, está rodando a campanha para ser do board committer da Eclipse Foundation também. E, além disso tudo, além de escrever livros e artigos, inventei de criar um YouTube channel agora para falar um pouco sobre dicas e tudo mais. E na Zup Foundation, na Zup Innovation, que é justamente a área de Distinct Engineer lá dentro. Então, só estou com essas atividades, além da família. Como é que tu consegue? Vamos lá. Calma. Primeiro, Otávio, a gente está fazendo um formato aqui. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos ver. Pera aí. Vamos lá, porque a gente foi te olhar, né, e tudo mais. Ele não mente sobre contribuições, né? Isso é um fato. Não, realmente ele tá fazendo sofisticação ali, do jeito que ele falou, ó. O volume tá grande, ó. O cara tá...
O segredo é fazer errado, aí você comita mais. Ah, entendi. Já fica uma dica aí. Galera, faz Go Horse, porque a cada erro você tem que fazer mais 3 para consertar. Só que como é Go Horse, esses erros é tipo Hydra, criam mais 5. Entendi. Aí você vai comitando, entendeu? Entendi. Essa Não, foi cara, faz errado, fazendo um gancho aqui sobre a pegada open source. Assim, a ideia aqui também não é ficar repetindo. Eu já assisti vários podcasts que você fez. Aliás, você tem mais minutos de podcast do que o meu carro tem de quilômetros rodados, com certeza. Então, assim, a ideia não é a gente ficar repetindo aqui. Eu vi que você já fez vários de dicas de como começar. Mas uma coisa que a gente já conversou sobre outras pessoas, o que eu acho que você fez muito bem, acho que a gente pode explorar, é que a gente acaba contribuindo para coisas open source que a gente usa, né? Eu vejo assim, muita gente querendo contribuir, mas é difícil o cara vir aqui no GitHub lá procurar uma issue e sair contribuindo. Você já falou muito disso, né? Mas o que você comenta assim sobre isso? Olha, eu sou suspeito a falar, né? Uma coisa muito comum de podcast, a galera me chama para open source, e geralmente eu vou uma vez só, se você reparar. Ah, vamos falar de open source. Eu vou lá e vou uma vez só e nunca mais volto. Porque a galera acha... É um desafio, Otávio. Desafio, hein? É porque a galera fica meio decepcionada comigo nesse sentido, né? Porque a galera acha que o open source é filosofia, né? Não, mas como assim vocês fazem código e tal? E eu acho o grande legal desse projeto de sucesso é que eles têm, para mim, uma engenharia de software muito pesada. Então, por exemplo, eu falo do Java, né? A galera brinca que o Java é lento, eu adoro essas brincadeiras. Mas, cara, são 25 anos rodando nas maiores empresas do mundo. Você conhece um outro software que faz isso? E eu não falo apenas do Java, Python, o kernel do Linux. Então, tem muitas metodologias que tem ali dentro que trazem uma maior sofisticação dentro do software. E muita coisa interessante sobre isso se você parar para pensar, muita coisa está vindo para o mercado, né, para a indústria. Teste unitário, carambolas, que da hora. Code review, teste de integração, documentação dentro do próprio código. Vale lembrar que o Javadoc inicialmente nasceu para documentar a linguagem, ou a gente usa para os frameworks, agora usamos para linguagem de negócio e tudo mais, né? Então, assim, muita coisa que a gente usa hoje veio do open source. Se você parar para pensar, o que é o DDD? Tá tendo essa discussão no Twitter. A galera fala, não, é para deixar o código legal. Não é, cara. É para você comunicar o seu negócio através do software. E esse é o maior conceito de engenharia do software do mundo, né? É quando você mescla o conceito teórico com o empírico, né, sua experiência, para resolver um problema de maneira eficiente e economicamente viável. Exatamente. Legal, isso que você falou de engenharia de software é a chave, porque quem fez ciência da computação, como nós, ou relativas, né, engenharia de software acaba sendo uma das matérias meio renegadas, né, tipo, fica uma coisa muito leve, né, a gente quer ver algoritmo, quer ver linguagem, né, já faz código, compiladores, coisas assim, hardcore, né, então é legal isso que você está falando, e outra coisa E aí, ainda dentro da engenharia de software, tudo que você falou, principalmente de teste e documentação, são os mais renegados, né? Porque é o que a gente, desenvolvedor, não quer fazer, né? A gente quer o código, que ali é coisa difícil e tal. Mas é de extrema importância e é uma grande oportunidade para colaborar em open source, porque você não precisa dominar aquela arquitetura, todo aquele estilo, entrar em discussões muito profundas, que daí você vai se frustrar, né? Se você quiser mudar o core de uma coisa que já está pré-definida, é complicado, assim, de paraquedas. Cara, isso é muito comum que eu vejo tanto na indústria, né? Na tecnologia, quanto no próprio open source. A galera quer chegar e começar a sugerir feature do nada. Ou então colocar tecnologia, não, vamos colocar isso aqui. Por que não? É porque é legal. E eu vejo muito isso, sobretudo no sênior que quer ir em transição de carreira para um staff engineer. E muitas vezes eles querem ser julgados apenas pela habilidade dele fazer código. Só que quando você vira staff, o seu impacto é maior.
E tem várias literaturas de engenharia de software que falam sobre isso, né? Tem a filosofia do software design que ele deixa claro, ó, tem a parte estratégica da engenharia de software, tem a parte tática. O tático é fazer as coisas certas, pegar as atividades e fazer. O estratégico é pensar a longo prazo. Sim. E esse livro deixa claro, né? Caramba, tem um tal personagem que é o tático torneiro. O que é esse personagem? É aquela pessoa que consegue pegar e resolver a tarefa rápido. Só que aquilo que ele toca fica inviável, né? Porque aquele código IMA não tem nível, ninguém entende mais nada. Aí eu costumo falar, né? Cara, toda empresa tem um ou dois. Se você não conhece essa pessoa... Você é ele. Você é essa pessoa. Faz todo sentido. E eu acho até ali um post seu sobre isso, né? Sobre essa mudança quando você vira sênior, né? Posições que você pode seguir, distinguish, principal e tudo mais. Eu acho que, assim, uma frase sua que me marca quando eu ouço você é que você realmente procura essas técnicas de sofisticação, né? E tal, para uma forma de a gente realmente pensar diferente. Porque, igual você falou, eu super concordo, é parte de uma senioridade. Então, assim, eu quero te perguntar, porque isso está na minha cabeça. Que exemplos de técnicas são essas que você pode falar pra gente? Algum segredo para quem está ouvindo a gente aqui? Ó? Que técnicas de sofisticação é essa, ultimate, que você diz, que realmente você pode dar dicas pro pessoal, porque, óbvio, você aí com o seu papel de distinguish, tem super essa questão de pensar, né? Porque hoje, a gente, se eu vou pegar uma geração, né, o pessoal que tá entrando, eles querem trocar framework toda hora, né, aquela coisa toda, quer fazer toda hora. Não pensa sobre uma aplicação que vai ficar, uma aplicação que vai virar legado ou não, e você traz essa pegada forte, né, de pensar a longo prazo. Então, que exemplos técnicos você pode compartilhar com a gente aí? Olha, as pessoas perguntam muito de onde surgiu esse nome, né? Ultimate Sophistication. E é um termo bem antigo, na verdade, é de 1500, ali próximo do descobrimento do Brasil. Caramba. E quem falou isso foi um baita de um engenheiro e inventor, que foi o Leonardo da Vinci. E ele falou que the ultimate sophistication is the simplicity. Ou seja, o último estado da sofisticação é a simplicidade. Então, você pergunta as técnicas de último estado de sofisticação, é simples. É evitar o over-engineer, é querer parar de reinventar a roda, é não colocar tecnologias que não façam sentido, é entender o porquê ao invés do como. Aí já volta na arquitetura de software, né? Que tem aquelas duas regras básicas, né? A primeira é todas as coisas têm trade-off. E a segunda é o porquê é muito mais importante que o como. Que já liga também com o círculo dourado do Simon Sinek. Então, a sofisticação de software basicamente e simples. Resolver da maneira mais simples possível. E isso me lembra também, eu que sou javeiro, o meu ciclo de codificação, né? Eu começo fazendo um código simples porque eu não sei fazer. Eu aprendo design partners. Eu quero colocar design partner em tudo, não importa o porquê. Aí eu vou ficando mais sênior e vou falando, cara, não faz sentido isso. Eu volto a codificar de maneira mais simples. Não tem como cortar caminho, né? Não tem como cortar caminho. A gente então, vê os mais júniores muito ansiosos, né? E se a gente pensar na gente, também a gente era muito ansioso. Então, acho que é o normal do ser humano. E talvez a tecnologia estando mais leve, vamos dizer assim, né? Os frameworks, as linguagens estando mais leves. Teve um podcast também que eu vi que você falou que a questão do Java em si, a curva de aprendizado do Java é um pouco maior porque você tem que saber os conceitos para usar Java, né? Você tem que saber orientação a objetos, você tem que saber pelo menos o porquê você está fazendo uma herança ali e tal. E as outras linguagens mais estruturadas são mais diretas, né? Você está meio que traduzindo algoritmos ali para programação. Então, fica essa questão, não dá para cortar caminho, né? Tudo a gente tem que construir, mas eu também identifico esse ciclo e isso se aplica a tudo, né? Eu gosto também de MasterChef e o chefe Fogasa lá fala, menos é mais, que é exatamente a mesma coisa desse Ultimate Sophistication, né? Você só vai conseguir fazer com menos se você
praticar muito, se você souber muita coisa e conseguir ter o seu repertório grande ali, né? Sim, Então acaba sim. sendo o mesmo Eu acho paralelo. que música, tecnologia e cozinha, né? A culinária, eles têm esse ponto em comum, né? Ai, caramba, as pizzas mais famosas italianas não são as nossas, né? Que tem estrogonofe em cima, com camarão, Batata frita, churrasco, qualquer batata coisa. frita, exato, né? Então são pizzas 4 queijos, são pizzas mais simples, as mais famosas, né? Um prato bem famoso italiano também é a carbonara. Caramba, se parar a pensar, é bem simples. É, claro. Mas é para chegar, É né? Não é massa, sei lá. ovos e bacon. Não tem 30 camadas de comida, mas fazer o simples, Bem feito, com certeza. bem Eu acho que feito, é o desafio, sabe? E é engraçado porque eu acho que assim, com as pessoas que a gente estava conversando, ainda mais em estágios maiores na carreira, sempre a dica delas, eu acho que caminha por aí, né? Sobre, eu acho que a gente sempre, talvez iniciando a carreira, quer focar muito em hard skills, em aprender várias linguagens, vários frameworks e tudo mais. Talvez esquece a estrutura de dados, esquece uma formação, que a gente está comentando aqui. Sim. E eu acho que talvez essa questão do porquê, né? Muitas vezes a gente vai fazendo só porque a gente quer fazer um código, quer fazer, sabe, alguma coisa e nem é necessário. Muitas vezes nem é necessário. Então, acho que talvez saber como gastar o tempo, até porque eu vou emendar essa pergunta. Eu vi um artigo seu falando sobre como criar uma rotina, né, de estudos. Isso é muito importante. Até recomendava estudo de meia hora por dia, melhor do que talvez perder um sábado para fazer. Então, assim, como você vê essa questão de, até na sua carreira, né? Quanto você foi plantando para hoje, óbvio, aí olha o Otávio aqui, super famoso, anunciando aí prêmio do Jakarta EE, que eu vi que eles ganharam lá no Developer Week. Então, assim, você é super famoso no open source, de Xingu de engineer, mas como você vê que, assim, lá quando você estava começando, que fez você chegar aqui? Quais passos fez? Você participou de muito evento, open source. Qual foi, talvez, uma receita, pegando aí a carbonara? Qual foi o macarrão aí, o ovo e o bacon que te fizeram fazer esse prato muito bem que você fez? Olha, cara, eu acho que o primeiro ponto é a disciplina. Eu acho que a disciplina ajuda bastante e criar rotinas. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou querer aprender inglês. Aí, tipo, todo ano é interessante, né? Não, eu vou 31 de dezembro, eu prometo fazer várias coisas. E nesse momento é o menos é mais de novo. Cara, em vez de você prometer fazer várias coisas, se comprometa aqui com uma coisa. Eu vou aprender a tocar um instrumento, vou aprender uma nova linguagem. E inclui na sua rotina diária. Não faz, tipo, não vou esperar o sábado para fazer 8 horas de evolução técnica. Cara, todo dia eu separo amanhã, que é amanhã do Otávio. Eu acordo, leio em média 1h30, mais ou menos, academia, tento fazer isso, né? Nem sempre eu consigo, academia é difícil para um nerd, e depois eu começo a trabalhar. Então, assim, ter essa rotina gradual, prática, te ajuda bastante. E a galera não ter, às vezes, nossa cultura como brasileiro, não vê o poder de longo prazo. Nós sempre queremos alguma coisa imediata, se você parar a pensar, né? Verdade. Não é só... Nossos heróis são pessoas que ficam milionárias de um dia para o outro. Nós admiramos quem conquistou a carreira ao longo do tempo, com algumas exceções, né? Como o Silvio Santos. Mas, no geral, a gente quer o BBB, que ficou milionário de um dia para o outro, um jogador de futebol, construiu a carreira de maneira relâmpaga, um youtuber. A gente menospreza muito o poder do longo prazo. E, por exemplo, o inglês. Se todo dia a gente aprendesse uma palavra de inglês, uma sintaxe, uma gramática no inglês, ao longo do ano são 365. E a gente ignora isso. A gente menospreza isso. Não sou eu a melhor pessoa que fala sobre isso, sobre gestão, rotina de tempo. Quem tem Instagram, segue lá, Poliana Santana Organizer. E ela fala bastante sobre isso, traz várias dicas para tornar isso mais eficiente para você. Então, assim, Então vale muito a pena seguir. você tem uma mentora dentro de casa, é isso? Exatamente. Ajuda bastante. Imagina. A gente até tinha um outro colaborador aqui, o Adnan, um abraço, Adnan, que ele é um estagiário lá do departamento que eu trabalho, e ele
ele me fez refletir, que ele também não conseguiu mais ajudar a gente, que acho que essa questão da disciplina ela vem numa fase da vida. Porque pensa assim, quando a gente é mais jovem, você tem a faculdade, você tem o estágio, você tem o inglês, você não precisa ter muita disciplina, porque todas as caixinhas já estão ali desenhadas para você não tem muita flexibilidade. A partir do momento que a gente começa a controlar o nosso dia, a nossa profissão, a nossa carreira, a nossa família, a nossa rotina, as coisas não são mais impostas pra gente, né? A gente tem que criar, né? Aí a gente tem que criar. Então, tem isso também. Você também estava falando... também é tornar o tempo mais eficiente, né? Não, tirar exato, todos os empecilhos também. Porque, é difícil, né? Nossa, polêmica agora. Será que tudo aquilo que a gente estuda na faculdade, a gente fica na faculdade 5 anos, depois a gente faz mestrados 3, depois faz doutorado 4 e 5 anos. Então, assim, naturalmente tem que estudar. Mas será que tudo aquilo que a gente faz ali, quanto por cento a gente aproveita, sabe? Não, pouco, mas... olha... Mas hoje eu entendo que isso faz parte da construção, acho, do nosso conhecimento, né? Quando você estava falando aí até de contribuição open source ou de linguagem, por exemplo, eu vi que você contribui muito para a parte do NoSQL lá, né? Da parte de banco, ou de documentos, ou de banco de dados de documentos, etc. Quando a gente fez faculdade, não existia isso, né? A gente estudava só banco de dados relacional, SQL, álgebra de banco de dados, aquela coisa lá. Só que se você não entendesse, não tivesse a base de estrutura de dados, você não ia conseguir rapidamente se adaptar. Ou seja, o que eu quero dizer, o que tem agora, a gente nem sabe o que vai ter daqui 5, 10 anos. Então, se a gente não tiver a base para conseguir se adaptar para o que vai vir, porque a gente nem sabe o que vai ser, né? Mas eu vou polemizar também. Eu vou consegue se adaptar. Vou lançar uma polêmica aqui, porque eu vou no gancho. Eu concordo. Eu acho assim, talvez a faculdade ela vem num papel de trazer a base. Eu acho que hoje, olhando para trás, meus 5 anos, eu fiz engenharia da computação. Se eu fosse olhar os 5 anos de faculdade que eu fiz, eu falaria assim, estrutura de dados, sabe? Algoritmo. Então, assim, provavelmente foram as minhas principais matérias. Não foi 50 mil tentativas de linguagem que eu tive ao mesmo tempo durante 5 anos. Eu acho que, assim, elas me ensinaram, mas tendo a base hoje... Qualquer outra linguagem é olhar, ver um tutorial, sabe, fazer um Hello World e começar. Então, acho assim, talvez a gente poderia... Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo em muita coisa que poderia ser, talvez, algo um pouco mais enxugado, porque, assim, fato, é aqui na prática que a gente aprende muito mais. Sabe, eu acho que a gente poderia ter esse mix, sabe, Eu acho que até o Otávio, tava falando com ele, eu encontrei o Otávio, ele não gostou, mas eu vou falar de novo, Otávio, que eu te encontrei na minha faculdade. Porque eu lembrei de você, tá? Do conselho do Java. Eu acho assim, para mim fez muito sentido, sabe? Me incentivou até assim, olhar você, o Bruno, né, levando aquela questão, vocês sempre levaram muito essa bandeira de eventos, de comunidade. Isso, eu posso dizer, até há anos que não era nem tão famoso. Eu acho que agora realmente é muito mais forte, sabe? Mas vocês já puxavam essa bandeira. Eu conheci até o Venkat, quando ele foi na Oracle, ele leva essa bandeira também do Java e tal. Então, assim, até puxando isso. Você é uma pessoa que eu sempre vejo no TDC, né? Já falou com a gente, teve um episódio com a Yara aqui, tá? Então, acho que assim, você sempre tá lá, justamente por esse poder de comunidade. E você que estava sempre com a questão de eventos, puxa eventos, sou Java, enfim, tantos outros. E aí, adiciona esse tempero. É óbvio, teve a faculdade, teve essas coisas todas, mas como é que foi essa questão do Sou Java, por exemplo, para tua carreira? Você acha que ela te ajudou a pular, sabe? A avançar de nível, esse contato, sabe? Essa experiência com pessoas, de eventos, comunidade? Olha, vamos separar em duas partes, tá? Até para não parecer que eu não acredito na universidade. Eu concordo com o Alan que a faculdade é muito importante, tá? E muitos conceitos que nós usamos hoje não mudam, né? Então, desde a arquitetura de Van Neumann, de 1800 e quanto? 32? Alguém lembra a data aí? O Turing também, da época da Segunda Guerra Mundial. As camadas óleas são muito práticas até hoje. E, assim, eu defendo muito. E são muito cruciais. Mas, até porque, cara, eu não sei a tecnologia, como você mesmo falou, né? Mas, carambolas, eu sei que os conceitos tendem a não mudar muito. Surgiu Quarkus, surgiu o Spring Native, mas não mudou o Solid. Não mudou a viscosidade do software, naqueles artigos acadêmicos. O meu ponto é que
algumas vezes a academia vai para um lado e o mercado vai para o outro. E a gente discute muito pouco sobre isso, sabe? Olha, ai, difícil. Eu vou te deixar a resposta, mas já tem outra pergunta aqui. E esse é uma discussão que, assim, cara, aqui fora, Europa, Estados Unidos, eles já estão vendo isso e já estão vendo como voltar, sabe? Entender, cara, ó, possivelmente quem traz inovação não é a academia e ponto. O mercado traz a inovação e a academia tem essa função de padronizar o plano de estudo, de ensino, de estudo, esse tipo de coisa. Formalizar o conhecimento como um todo. Inovação não é academia e pronto. E eu sentia, estou longe do Brasil há algum tempo, que o Brasil tinha essa linha muito de sou inovador e um pouco também de filosofia. Então, assim, e muitas vezes envolvia ego, enfim, né? Mas é muito polêmico. Não, vou continuar essa polêmica, eu acho que gosta. Agora tá aí, eu gostei. Vou falar um pouco da experiência, daí que a gente já entrevistou o Matheus, que está aí em Portugal também, você, e como foi esse jump aí? Foi pelo lado pessoal, foi oportunidade de trabalho, foi um desejo, foi fazer um mochilão e é que se perdeu por aí, não voltou mais, o que aconteceu? Isso é bom que até que responde um pouco da primeira pergunta da comunidade, né? Sim. Porque o que acontecia é que, no momento, eu fazia e faço um projeto open source, que era a Europa e Estados Unidos, na grande parte do tempo. Eu adoro essa parte de inovação, em criar ferramenta, tecnologia. Sempre curti essa parte de computação aplicada no mundo real. Então, novamente, eu adoro academia, eu acho legal, mas, no meu caso, eu sentia que, cara, a academia vai para um lado um pouco filosófico e eu queria, cara, eu quero criar o Java, eu quero criar um banco de dados, eu quero ver a computação sendo aplicada, né? Eu amo ser engenheiro. Então, assim, o que é engenharia, como já falei, é a aplicação do método científico do modo empírico. E com o tempo eu vi que, cara, eu morava no Brasil, a minha casa tá no Brasil, mas eu dava aula para a Europa e tinha conferência nos Estados Unidos. Então, no fim, minha vida era um pêndulo. Tipo, eu só dormia no Brasil, porque todo o resto acontecia fora. Legal. Então, chegou o momento que... Foi meio que um caminho natural, então. Foi um caminho natural. Olha aqui, ó, falando disso, para causar inveja em todo mundo aqui, esse foi de matar, ficou com inveja. A gente ficou com inveja. 5 eventos, aí você pensa, o cara foi no DevOps Recife, no Scrum Gathering Rio, não, o cara foi em Praga, foi na Bélgica, foi ali em outro lugar. Marrocos. Ele tirou onda. Esse daqui exemplifica bem aqui o que você estava falando, né? Isso está atrelado também ao seu trabalho na ZUP, né? Dos eventos. Sim. É porque, assim, no fim, é engenharia de software. Então, uma das coisas que eu faço na ZUP é justamente trazer as boas práticas do open source para o mercado, a indústria. Novamente, qual o local que a gente utiliza muitas boas práticas? É o open source. É onde tem os maiores cases de sucesso. Sim. Um projeto de 25 anos sem fazer do zero, cara, é um negócio para poucos. Sim. Sim. Metodologias como teste, garantia de teste automatizado, garantir que as conversas sejam assíncronas e poucas reuniões. Que empresa não quer ter menos reunião? Tem até aquele meme clássico essa reunião poderia ser um e-mail. No open source, isso acontece o tempo todo. É uma prática, é uma realidade. Que o Java, quando a gente pensa em Java, não vem open source direto na cabeça, né? Porque era da Sun, depois é da Oracle, mas quais aspectos, além dos frameworks, que você vê assim mais open source do Java? Cara, hoje, falando em engenharia de software, né? Você consegue imaginar desenvolver alguma ferramenta sem utilizar alguma ferramenta, algum framework, alguma linguagem e alguma metodologia que veio do mundo open source? Não, impossível. É impossível, cara. Até os padrões de commit agora, né? Que tem aquele universal commit, vem do open source. É um grande espelho, é uma grande vitrine. Porque por exemplo, cliente como um banco, são 12 mil engenheiros. Carambolas, que empresa com esse acaba não se perdendo com comunicação? Sim.
Sim. E às vezes fazem a mesma língua. Às vezes, sei lá, por exemplo, no Brasil tem bancos que tem essa quantidade de pessoas e se perdem falando a mesma língua, o mesmo fuso horário, a mesma cultura. O open source consegue fazer isso com os pés nas costas, porque lida com um time distribuído, lida com várias culturas, diversas time zones, e consegue garantir uma comunicação efetiva para levar todo mundo para a mesma direção. Sim. Então, a galera sempre fala, não, o open source e a engenharia de software. Cara, eu ainda não conheço uma engenharia de software mais eficiente do que a que nós aplicamos no mundo open source. E é nesse momento que eu sou quicado dos podcasts. Porque a galera sempre Então, acha que... muito obrigado, Otávio, pela sua participação. Acabou, gente! Não, cara, Porque mas o open source é tem filosofia. Não, cara, o Java ele é open source. O Kubernetes ele é open source. E os maiores engenheiros que nós temos hoje, os mais famosos, eles estão nesse meio do open source. Cara, o Give King é o criador do Hibernate. Ele tá lá. O criador do SQL, né, do Ingrid, do Postgres, ele faz muito open source. Os sistemas distribuídos mais famosos do mundo hoje não são microserviços, são os bancos de dados, certo? Porque para eu ter microserviço, tem que ter um banco de dados que aguente aquele modelo distribuído. Sim. Então, eu falo muito de Cassandra. Onde estão os maiores cases? No open source. Então, esse é o ponto, cara. Não tem como você pensar em modelo de case de open source, de software em geral, sem pensar em ferramenta open source. Ah, minha solução é escala. Beleza, mas você usa o quê? Ah, não, eu uso Java. Caramba, Java é open source. Eu uso um banco de dados, também é open source. Eu uso Linux, que também é open source. E, cara, nada disso é mágico. Tem uma engenharia, tem a metodologia, tem time, tem dinheiro envolvido, porque tem empresa, sabe? Assim, é uma empresa, é uma fábrica. E ninguém, acho que o nosso primeiro episódio foi até justamente isso, a gente fez uma brincadeira sobre quem quer ser milionário com open source, porque a gente acho que não tem, né? E com certeza tem várias empresas mantenedoras, sabe, que fazem acontecer, porque eu acho que a gente, talvez nesse episódio, já aprendeu, eu acho que para mim foi bem claro, que essa questão da necessidade, que a gente esquece, igual você falou, várias coisas dependem de vários projetos open source. Sabe? Porque aí Sim. talvez igual você falou, talvez associa pela filosofia, né, do open source, aquela coisa toda, quase uma utopia, mas esquece que assim, a prática acontece ali. E eu super concordo que eu acho que os maiores exemplos são ali. E eu vou voltar na polêmica, porque eu gostei dela, da inovação, que eu acho assim, eu vou lembrar aqui, a gente teve um painel no TDC, a gente estava no TDC, eu estava assistindo o painel de Quantum, e foi uma discussão muito grande. Essa questão do o quanto a academia está lá olhando a questão de quanto a indústria quer, mas elas não se conversam. Então, acho que é justamente o que você comentou. Acho que talvez culturalmente a gente sempre espera que a inovação vá surgir só de um lado. Eu acho que surge dos dois. Eu acho que talvez o problema é que não tem comunicação entre eles, né? E deveria ter. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Eu acho que aí, você aí na Europa, como é que você está enxergando isso? Realmente é uma contribuição maior entre esse lado acadêmico, o lado empresarial, as empresas, como é que talvez a gente possa trazer e exportar esse tipo de... importar, no caso, né? Esse tipo de acontecimento. Olha, eu falo muito do lado open source, porque meus colegas são open source. Então, por exemplo, o Emmanuel Bernard e o Give King, né, o criador do Hibernate, eles fazem mestrados, acabaram de entregar o mestrado na Espanha, né, o Give King, com base na experiência que ele fez no mundo real. Então, eu também acabo dando aula em algumas universidades aqui. Então, a forma que eu vejo é considerar a academia como uma forma de padronizar e formalizar conhecimentos adquiridos e inovados no mercado. Entendi. Então, eu vejo muito nessa parceria. Porque quem tem dinheiro mesmo, querendo ou não, é o mercado. Vai lembrar que a IBM, ela comprou a Red Hat por 40 bilhões de dólares, mais ou menos, né? 40, 43 bilhões. Mais ou menos a dívida da Americana, se eu não me engano, nesse exato momento. Então, assim, cara, é muito dinheiro. Então, a galera sempre afasta. Então, assim, a maneira que eu vejo muito dessa união é através do modo, da metodologia de compartilhar conhecimento. E a academia, em geral, tem alguns pontos peculiares. Então, alguns materiais acadêmicos acabam sendo pagos.
E o open source, ele geralmente distribui de graça. E eu chamo outras pessoas para contribuir e multiplicar esse conhecimento. Que tende a ser mais rápido e fácil, porque eu posso estar errado, alguém pode me corrigir, pode melhorar, a coisa acaba evoluindo também. Então, enfim, é uma treta muito forte, porque eu sou a part-time. Mas são modelos muito diferentes, né? Muito Objetivos, diferentes. velocidades diferentes, o modelo de Exato. colaboração que você está falando é diferente. Um é o open source 100% colaborativo, na academia você tem mais os grupos mais fechados, Exato. né? Cada professor meio que na sua área ali. São bichos diferentes. É bem treta. Então, o pessoal que trabalha só com academia, por favor, eu amo academia. Não me xingue, eu estou dando a minha opinião, a minha visão e a minha experiência, tá? É como eu acho que eu vejo a academia se aproximando muito mais. A galera do mercado pensando em como trazer esse conhecimento para lá e também trazer esse conhecimento da academia para cá também, né? Nesse ciclo. Eu acho que é justamente isso. A gente tem que fomentar essa comunicação, né? Acho que talvez esse seja o segredo. Mas eu acho assim, você, quando a gente estava conversando aqui para fechar, me falou que tem várias histórias, e é por isso que assim, vou voltar com um quadro que a gente tinha na temporada piloto, que era que commit foi esse, Matheus. Nossa, meu Deus. Vamos jogar essa, porque assim, sei, você me falou que tinha tantas histórias fazendo improviso. Então, eu acho que assim, justamente uma pessoa. Ó, pra não falar que eu tô mentindo, ó, aqui, ó, eu já tava vendo uns commits seus aqui, ó. Vamos passar algum aqui. Meu Deus do céu. Isso daqui é tipo. Porque a gente quer saber, né? A gente quer saber assim. Vamos começar, mas é aquela história que ninguém conta. A gente não quer assim, porque a gente acredita muito que a gente aprende no erro. Isso, entendeu? Que deu errado. Qual foi uma história que deu muito errado, que você pode compartilhar com a gente para quem tá ouvindo aprender? Eu implementei o meme update sem wear. Esse não vai estar no GitHub. Tá? Eu implementei o erro update sem wear. Eu já era sênior na empresa chamada Lucete e eu consegui fazer essa proeza. E era uma sexta também ou não? Era uma sexta também ou não? Porque o pessoal brinca que sexta é o dia da maldade, né? O dia update sem wear. Foi uma quarta ou uma quinta-feira, cara. Se não foi sexta, foi por pouco. Então, o que aconteceu? Esse aqui só para explicar, né? Vai falando, né? Tinha um boot no Slack na época, e você fazia alguns comandos e pedia para esse bot, né, executar. Aí eu fiz uma query, um update bem grande. Aí eu falei, cara, eu vou quebrar a linha e vou colocar o where na segunda linha. Só que o boot tinha um bug. Ele só interpretava a primeira linha, ele não interpretava a quebra de linha. Que coisa linda. Aí eu pedi pro bot executar, eu falei, caramba, que demora esse processamento, essa atualização. Aí foi 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Aí no final ele falava o número de registros processados com sucesso, né? Aí eu fui, caramba, alguma coisa dá errado. Aí eu vou olhar diretamente no banco de dados. Levou muito tempo assim. Aí quando eu fui conectar no banco de dados, demorava de conectar. Aí o bot respondeu. Não sei quantas milhões de linhas atualizadas com sucesso. Brother, meu coração foi. Eu tô gelado por você aqui. Meu Deus do céu. Meu amigo, eu não consegui fazer nada. Juro a você que eu não consegui fazer nada. Porque... Mas como é que voltou? Dá um frio na barriga. Foi backup, foi muito choro. E foi de produção. E muita ajuda, né? Em produção, cara. Em produção total. A gente gosta assim, né? Gosta assim, né? Não, e o engraçado... Quem nunca? Foi que... Na época eu tava sozinho Eu fiz cedo, cara. Eu tenho o hábito de acordar muito cedo, sabe? Como eu já falei. Então eu fui cedo Fui cedo pro escritório lá. Aí fui lá e implementei todo tipo de coisa. Aí quando eu fui ver, caramba, o que aconteceu? Deu problema. E agora? Aí quando eu fui ver, meu amigo, tava eu sozinho, desesperado,
Porque eu só tava mexendo com o billing da empresa inteira. Entendi. Aí, meu amigo. Caramba. Aí você fica, caramba, eu conserto ou já vou embora? É possível que eu seja demitido. Não, é certo, velho. É certo. Tipo, Caramba. como é que eu mitigo o problema, né? Como... Mas você ficou lá ainda um tempo depois? Como é que foi? Fiquei. Tá. O pessoal corrigiu e tal. Ah, E a galera ainda fez a brincadeira. Não fiquei tão traumatizado que eu nunca mais usei o bot. Fiquei uns 3 meses sem usar o bot. imagina. Aí é o seguinte, só estou terminando a história, né? Lá. Aí ele pegou, o pessoal fez um bot lá, aí fez um update no bot, se fosse o Otávio, Não. dava um delay de 5 minutos, dizia não sei quantos milhões de linhas atualizadas com sucesso, dava um delay de mais 15 segundos e falava, brincadeira, Otávio, foram essas linhas que foram atualizadas. E a galera ficava em não, Otávio, faz pelo bot, agora tá corrigido o problema, faz pelo bot. Aí o pessoal insistia tanto, não, você tem que usar, porque agora a ferramenta foi consertada. Aí quando eu usei, cara, demorou, eu comecei a congelar assim, sabe? Minha mão começou a gelar, eu falei, não, de novo não. Aí quando eu vi o número, a galera gravou, eu acho, isso aí. Quando eu vi o número, meu amigo, foram aqueles 15 segundos que pareciam 10 horas. Aí o pessoal, brincadeira, Otávio, a galera começou a zoar comigo nesse sentido, né? Entendi. Mas então, foi você bem criou um complicado. meme, né? Você criou um meme, então isso é algo que Eu pouco criei um podem meme. falar. Mas então você tá e usando esse o aqui- chat. Aí outro commit que você procurou no open source foi esse aí, foi um dos... Até botei no private chat, Opa. né? Deixa eu ver. Abre ela. Demora de carregar, porque na época, galera, o Java não era GitHub, tá? Era um negócio chamado... Então eu vou continuar no commit. Pera aí, que eu já tava Esse aqui preparando a também. tradução aqui. Vamos ver esse aqui. Vai Que esse aqui tá demorar, esse interessante. segundo vai demorar um pouco mais. Que as pessoas sempre falam, nossa, é o tal commit de... Esse Vamos foi ver. legal, mas tem um outro também, né? Se for algumas modificações, o outro foi maior, que é aquele commit de quase 5 mil linhas que a galera fala, né? Ah, boa, eu ia perguntar desse. Você já tem até. Aí foram só esse... Vai demorar um pouquinho, porque é linha pra caramba. Esse aqui, download 5 GB tipo de isso. texto. Aí Vai, foi vou esse falar do commit que é esse aqui, né? daqui. Clean up new bulletin. Esse aí foi bem simples e gerou polêmica. Por que aconteceu com desse caso aí, né? Eu fiz algumas otimizações lá e se criou um micro... esqueci como é que testa mesmo. Micro... Que rola o teste lá de performance. Esqueci o termo agora, mas era o JMH. Aí foram algumas otimizações que fizeram. Aí eis que eu vi vários string ponto to string, né? Então tinha lá o texto ponto to string. Eu falei, cara, isso não faz sentido. Eu vou tirar. Por que não, né? Aí nessa mudança eu quebrei o Java 9 em produção. Que lindo. Muitas, Esse daqui eu vi que você boa. substituiu um monte de aspas duplas por aspas simples. Foi basicamente o que você fez aqui. Foi basicamente o que eu fiz aqui. Aí nesse processo eu quebrei. Passou pelo review. Porque assim. Não, essas aspas quebraram? Quebraram. Mudança das aspas. Caramba. Mudança das aspas. E tem outro também que é o toString. Não tem como. Que tipo, tinha um texto ponto toString. Só que isso que acontecia. Esse toString dava exceção em um class loader que era otimizado. Caraca. Que é esse aí, né? Esse ponto toString aí. Aí, quando eu tirei isso, meu amigo, o JIT penalizava essa parte. Então, ficava mais lento. Então, assim, a galera acha que todo código de linguagem de programação é lindo. Não é, cara. Não está aqui nas entranhas. Ixi, esse aqui nem carregou ainda. Eu acho que eu consigo carregar. Deixa eu ver aqui. Tá baixando a JVM com a minha máquina. Acho que eu não consigo compartilhar. Eu consigo. Aqui. Eu não consegui compartilhar o tempo todo aqui, né? Vamos Mas ver. Dá pra eu pôr aqui. Foram algumas linhas de algumas classes, assim. Então, essa foi a consagrada aí. O que foi? Foi um replace all que você deu? Alguma coisa? Cara, foram algumas otimizações e ela se baseou em 2 pontos. O primeiro foi o replace all
e trocar o string buffer por string builder em algumas APIs. Entendi. E como era muito antigo, não sei se alguém viu a apresentação do Java 8, né? Falou, nossa, tá muito otimizado, otimizou 20%, 30%. A galera que é velha sabe, nossa, o JVM do 8 parece outra. Então foi basicamente isso que aconteceu, cara. Foi esse pull request aí. E ele tá no Java 9 porque ele teve, são várias branches, né? Cada versão é uma branch. Então houve o backport para essa versão também. Legal. Caraca, irado, hein? Irado. Realmente, assim, eu estava eu já usava na época, assim, eu lembro que eu pensei a mesma coisa. Falei, caraca, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então foi uma coisa bem simples que mudou. E, assim, na época eu lembro que eu fiz várias otimizações bem bobinhas, assim. Então, além de quebrar a JVM, depois foi otimizada, tá? Então, assim, Java 8, 9. E qual você tem mais orgulho de ter feito? Cara, acho que o 8 foi o melhor, cara. Foi o meu filhinho, assim. Foi um dos primeiros também. A gente importou a API de Stream API. Teve a contribuição do Michel também da API de Data, que foi muito legal. A modularização, a galera fala, mas ninguém sente a diferença, né? O usuário final fala, poucas pessoas usam aquilo. Mas para a gente foi uma desculpa maravilhosa para refatoração e otimização de código. Então, por exemplo, tinha uma melhoria legal de reflection, que o Boolean tinha em vários pontos. Você conseguia ter 20 instâncias de Boolean dentro da JVM. Aí você me pergunta, caramba, Otávio, eu acho que eu faltei alguma aula porque só deveria ter duas instâncias, né? Uma true e uma false. Eu tô pensando aqui quais seriam essas 20. E eram muitas referências duplicadas. Então existia muito leak de memória na própria JVM, né? Então tinha a criação de Nielsen de maneira intencional, não intencional. Então houve essa melhoria do próprio Reflection, inclusive, para trabalhar com isso. Massa. Legal. Como é que é você poder falar isso, né? Tipo, hoje você, acho que pode ter teu currículo aí, teu portfólio, que você impactou, assim, direto e indiretamente, várias aplicações, várias pessoas, né? Os trabalhos que você fez, igual tá falando aqui, de ter feito a JDK. Então como é que você olha hoje, assim, para sua carreira, olhando, acho que a posição que você está, sei. Talvez isso foi a chave para você chegar onde você chegou hoje? Sabe, talvez, eu diria, não sei, ousadia que você quis. Porque eu acho assim, não é todo mundo que pensa, vou fazer a JDK, né? Vou trabalhar no JDK, vou trabalhar alguma coisa desse tipo, sabe? Mas o que você vê? O que você pensa? Cara, eu me sinto muito feliz pela parte da carreira. Era algo que eu sempre gostava, cara. Sempre quis ser cientista. Então, foram os motivos que eu fiz engenharia da computação, foram os motivos que eu tentei entrar na academia, assim, de maneira dedicada, meu, 100% do tempo. Só que, novamente, justificando, eu continuo acadêmico, eu estudo, mas eu vejo como open source a maneira ultimate de impactar com ciência, sabe? Tipo, lá as informações acontecem, as melhorias acontecem, sempre, novamente, fazendo um backport para a ciência. Então, fico muito feliz de impactar pessoas com essas loucuras, experimentos, melhorias e tudo mais, sabe? Legal. Eu sempre pensa nisso, né? Eu acho que hoje você pode ter, com certeza, pode falar que impactou várias pessoas, né? Sobre carreira, influenciar, conhecimento que você compartilha. Eu acho que, então, assim, eu fico na dúvida, o que falta, então, pro Otávio, né? O Otávio já conquistou tanta coisa. Tem algum próximo sonho, assim, que você tenha? Cara, meu sonho agora é impactar mais, pensar em como trazer mais o Brasil para a indústria, sabe? Legal. Eu conheci um dos fundadores da ZUP, e ele falou, cara, eu quero fazer com que o Brasil seja um polo de referência tecnológica. E aquilo me chamou muita atenção, foram os motivos que eu vim trabalhar para a ZUP. Assim, essa ideia de fazer uma empresa, de fato, sabe, a nova Google, a nova Amazon, sendo brasileira, é bem empolgante, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, os nossos polos, nossos unicórnios acabam saindo do Brasil eventualmente. Sim. Então, E a gente ano passado muito, né? tá público, isso. Ano passado ficou público, né? A SUP conseguiu um lucro bilionário e mesmo assim continua, né? Continua do Brasil, continua focando no Brasil, tem planos aí de impactar mais o Brasil.
Então eu queria trazer mais esse lance de como impactar o Brasil com a educação e como fazer essa educação mudar a vida das pessoas, como mudou a minha, e como essas vidas mudadas impactam também o mundo, sabe, de maneiras positivas. Muito bem. Legal. E até eu pensar assim, você, eu acho, eu não sei, mas assim, o Alan assim, achou, eu lembro, a gente tinha uma foto sua usando a camisa do Bahia. Ah, tá aqui. Do Bahia, sim. Mas tá certo, né? Nossas pesquisas Tá aqui, ó. Então, assim, Cadê? você sempre quis, assim, por que Aí, você ó. entrou em informática? Uma dúvida. Você sempre quis ou assim, foi alguma coisa que aconteceu na sua vida? Ou você era aquele, queria ser um jogador do Bahia? Fiquei na dúvida agora, quando a gente tava procurando essa foto. Nossa! Olha, cara, eu entrei na informática pelo motivo errado. Foi o meu primeiro erro de computação, sabe? Da carreira. Primeiro Porque... bug. Primeiro bug no processo. Porque eu entrei em computação porque eu não gostava de pessoas. Aí Entendi. eu queria fazer, qual a área que eu não preciso lidar com muitas pessoas? Informática. Então vou fazer informática. Entendi. Aí eu me enganei, né? Talvez Aí eu deveria você é uma ter pessoa feito que dá veterinário. palestra, que faz um montão de coisa, tudo bem, entendi. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. O pessoal fala muito do open source, né? E eu falo também dessa área científica e técnica que ele fala. Mas muita coisa que eu aprendi lá eu trago para a minha carreira. Por exemplo, comunicação. Eu atuo como distinguish na empresa. Eu tenho que impactar mais do que o código. Eu tenho que mentorar a pessoa, eu tenho que multiplicar o conhecimento, eu tenho que justificar minhas ações. E você pratica isso no open source, porque eu tenho que justificar tecnicamente. Brother, se você consegue justificar uma feature na frente do pessoal do Google, da Amazon, da Red Hat, da Oracle, ao mesmo tempo, cara, não importa a empresa, sabe? Você vai ser... eu trabalho no Google, beleza, é só o Google. O open source, como o OpenJDK, é IBM, Intel, Oracle ao mesmo tempo. Então você acaba ficando mais calejado, você acaba aprendendo mais, sabe? E vai entendendo também essas partes políticas. Então, eu tô certo, mas a depender da forma como você fala que tá certo, pode sair como arrogante, pode sair como ignorante ou uma comunicação agressiva. Então, assim, o seu estar certo, da forma como você fala, pode resultar em estar errado. Olha, então, que assim, diferença. A gente já falou muito Que diferença disso, né, para aquele Otávio que não queria nem falar com pessoas, hein? Sabendo até como se comunicar. Realmente. É necessidade, cara. E outro ponto também dessa parte, né, de comunicar, vender, pensar em roadmap, pensar em metodologias ágeis. Então, muita coisa disso, cara, que a gente vê hoje, saiu do open source. Tanto que o inner source... Sim. O que é o inner source? É querer trazer as coisas da engenharia de software do open source para o mercado. Sim. Pô, todo mundo quer ter teste integrado, todo mundo quer teste automatizado, todo mundo quer ter uma comunicação mais fluida, menos reunião, num time distribuído, mais transparência. Antes do remote ser modinha, quem que já fazia isso? É o open source. Então, deixa eu engatar um assunto aqui que também ouvi você falando, né? De começo de carreira, de generalista versus especialista, porque, assim, olhando para você, o seu currículo, você é um especialista, né? Até não só, né? Eu acho que pelo que eu ouvi também, vocês se consideram especialista. E aí, até você citou a Agile, eu também vim da onda, eu trabalhei muito tempo com Java também, depois que veio a onda ágil, a transformação ágil, veio, assim, times multidisciplinares, você ser incentivado a ser mais generalista, é possível, e aí a gente cai, eu vou trazer, Matheus, eu não vou me aguentar, a gente cai numa discussão que você trouxe, né, que hoje em dia tudo é full stack, né, tá aqui, ó. Nossa Senhora. Aí eu recebi essa vaga, esse é um post real que eu anonimizei aqui do LinkedIn. Senior Full Stack Java Developer. Então, decifra aí para mim a vaga, por favor, porque eu tô com dificuldade. Né? Ai, caramba. Eu tenho muito receio de citar esse full stack, sabe? Porque tem vários podcasts que falam sobre isso, que é possível ou não.
Minha humilde opinião, é impossível um ser humano deter todo o conhecimento de engenharia de computação. Sendo bem sincero. Chega, caiu a baqueta aí. Não sei o que bateria. Foi tão impactante, foi tanta verdade. Impactante que até caiu minha baqueta. E é difícil, cara. Então, assim, e você é especialista, generalista, cara, não tem como você saber tudo. Com base nesse fato, o que você vai querer aprender? Um livro que eu até fiz um artigo falando sobre, que é o essencialismo, como a gente aplica no mundo de software. Sim. E ele fala muito sobre os nãos, né? Cara, qual não você vai dar? Porque, por exemplo, eu escolhi muito nessa linha de API, otimização de algoritmo. Aí eu, consigo ir muito a fundo, algoritmo estatístico, esse tipo de coisa. Naturalmente, eu disse não para algumas coisas. Então, SRE, cara, o meu conhecimento de SRE é quase nulo. Eu sei o básico ali, container, configuração. Mas eu não sou um cara extremamente bom em SRE como eu sou em arquitetura, por exemplo. Certo. Ou em componentização. Então, eu defendo essa linha. O que você pode ser é o conhecimento do T-shaped. Isso. Que é a especialização inteira. Você conhece basicamente as coisas e você é muito profundo em uma coisa. E falando muito de Staff Plus, Engineer, a chave para mim não é o que você sabe, mas é o que você não sabe. Por que isso? Porque você vai preencher esse conhecimento que você não sabe de maneira colaborativa. Legal. Entendi. Boa essa. Então, mas o Eras à parte, assim, né, você tinha falado o negócio do full stack, meio que também eu falo isso muito internamente, né? Que tipo, fuja do full stack. Não se rotule como full stack. Mas pelo menos aqui, zoeiras à parte, falou qual stack, né? Porque também tem essa questão, né? Você, caindo aí no que você está falando, não dá para saber tudo. Mas dá para vocês, aí no T-Shape, ou ter uma área de especialidade, você se aprofundar numa região, né? E até ruim, né? Porque hoje em dia as vagas, a maior parte das vagas, é tipo, tem que saber 20 mil frameworks e linguagens e tudo mais, como se alguém fosse, assim, realmente saber a fundo, sabe? Ter isso tudo. E muita gente, às vezes, nem se aplica por causa disso. Eu acho que, assim, acaba sendo uma barreira muito grande que a gente acaba criando no próprio mercado. Bom, Otávio, essa vaga aqui eu vou tirar. Mas se alguém quiser, aqui tem até o salário. É a primeira vez que eu recebi uma coisa, já veio a oferta aqui. Se alguém tiver interessado na vaga, me chama que eu mando o link aí. Manda o contato, né? Manda o contato do Alex aqui, anonimizado. Mas falando do especialista generalista, minha opinião, tá? Para começo de carreira, fatalmente você vai ser um bom patinho. Eu acho que não tem jeito, né? Você vai fazer um pouco de cada coisa, até para aplicar os conhecimentos. Eu sou muito defensor da faculdade. Então, assim, eu fiz 5 anos de engenharia de computação. Cara, tem que aplicar esse conhecimento de alguma forma. Então, fazer um pouco de cada coisa te ajuda nesse sentido, né? O estagiário, o júnior, esse tipo de coisa. Mas ao médio e longo prazo, eu sou muito do teu ponto, tá, Alan? Eu acho que tem que fugir do full stack, porque fazendo analogia com a medicina, né? Cara, eu tô com um problema do coração, eu quero um melhor. Eu não quero o Severino que faz um pouco de tudo. Você sempre vai pagar mais pelo especialista. As vagas tendem a ser mais raras. Por exemplo, no meu caso, eu estou muito focado em estratégia de tecnologia, agora como Distinguish, customização de JVM, algoritmo e arquitetura. Quantas empresas oferecem isso? É muito pouco se eu for comparar com o generalista, né? Porque, tipo, vagas como do Alan é muito maior. Só que as vagas não são tão legais assim, né? Se você parar a pensar. E um outro ponto também é que ao longo da sua carreira, você não vai querer ficar procurando emprego, você vai querer ser referenciado para aquele emprego. E você seu nome está relacionado com alguma coisa que você faz bem, tende a ser muito mais fácil se você foca naquilo. Se você faz tudo, qual a chance de você ser... não, esse cara é bom em engenharia de software, todo conhecimento depende de todo mundo. Cara, é difícil. Se você... não, vou só focar em MongoDB. Cara, a tua chance de ser uma referência de MongoDB é muito mais fácil. Eu sou bom em Python, em Go, em Java, em Golang. É muito mais simples quando você tem um foco.
Sim. E, naturalmente, não esquecendo toda a amplitude. Mas, cara, foco em alguma coisa, porque isso tende a te ajudar. Tende a ser mais fácil. A médio a longo prazo. Pensa bem, cara. Quando dá algum problema, as empresas pagam caro para resolver isso. E geralmente não vai chamar o generalista. Vai chamar um cara que vai resolver daquilo da maneira mais rápida possível, da mais eficiente possível. Ou prevenir o problema da maneira mais eficiente possível. E o especialista tem esse papel. Otávio, acho que assim, infelizmente, eu vi pelo horário que a gente já passou. Eu queria continuar esse papo. E eu já tô te falando. Deixa eu só esticar aqui. Para que você está usando o chat GPT? A gente tem que falar. A Eu gente é sei, obrigado a falar. É trend. É a nossa trend. Meu Deus. Sim, sim. Olha, eu estou usando ele muito para me ajudar a abrir issues de projetos. Então eu falo, ó, chat GPT, eu quero abrir a issue nesse projeto e esses são as deficiências. Aí eu falo, ó, esses são os trade-offs, essas são as vantagens, são as desvantagens. Escreve para mim. Aí ele vai lá e escreve. Depois eu falo, converta para Markdown ou AskDoc. Ele vai lá e converte. Aí eu jogo lá, dou analisado, dou as modificadas e... Tá então, vendo? assim, já... Interessante. Legal, não tinha pensado nesse use case, tá vendo? Por isso que a gente tá... Não, a minha visão geral disso é justamente, acho que o seu caso é perfeito, que é ajudar essas tarefas semi-automatizadas, né? Ou coisas repetitivas que a gente faz. Então dá uma expandida ali, dá uma economizada ali, não, obviamente não substituir nem gerar tudo do zero, copiar e colar, que quem entende um pouco já sabe que é impossível, né? Sim. Ou... Até por causa do contexto também, né? Então, claro. assim... E às vezes ele dá algumas informações com convicção, mas tem que dar uma olhada, porque não necessariamente a convicção dela de fato é um fato, tá? Então, assim, usa com bastante parcimônia e revisa o que ele está fazendo. Porque às vezes ele dá algumas bolas fora. É importante, porque o pessoal acha que talvez é a bala de prata para tudo, né? Certeza. Legal. Então... Matheus, acho que a gente pode Otávio, chamar o Otávio para um próximo. Ele falou que ninguém nunca chama ele, ó. Já fica aqui, nosso. Até breve, Otávio. Muito, perfeito. De verdade, muito obrigado. Sabe, ao vivo de Portugal, ao próximo, né, Matheus? Quem sabe? Fica aí, eu já achei no mapa. Gente, é o segredo, Matheus. Tem que mentalizar. Mentalizar, né? Tem que mentalizar. Sim. Eu já vi que fica entre Lisboa e Portugal, já falei pra Lã, falei, já sei onde fica aqui, hein? Fica pertinho. Dá pra alugar um carro, desce, churrasco, hambúrguer. Aí, ó, já até gostei. Sou taurino, já gostei. Otávio, alguma última mensagem para quem tá nos ouvindo? Que você queira deixar aqui? Cara, prazer imenso estar aqui, realmente muito legal. Eu tô nessa loucura aí do Ultimate Sophisticated Engineer, né? Que é um nome bonito para dizer, cara, faz o simples, faz o objetivo. E qual o próximo evento? Qual o próximo evento que você vai? Para ficar aí agora eu vou para Bucareste. Eu vou fazer um workshop. Assim que fala, eu falar, como é que fala esse negócio? Eu fiquei até na dúvida de falar Bucareste. Qual que vou evento? Vou ver o Conde Drácula. É o Vox. The Vox. É o Vox. Aí vou ver o Conde Drácula e vou falar sobre DDD, NoSQL e técnica de persistência de patterns no mundo Java, né? Então é um workshop e 2 palestras. Bacana. Pois o cara viaja o mundo, né? Ele realmente tira onda. O pessoal se ajuda bastante, cara. Tá no miolo ali, cara. Ali você vê, os caras pegaram um barquinho e foram pro mundo inteiro. Dali vai pegar avião para qualquer lugar. Já tá aqui, ó, no meio do mundo. Otávio, de verdade, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Foi ótimo. E realmente você tem a essência que a gente busca aqui, essa questão do open source, desmistificar essa questão toda. Já o pessoal que realmente faz sentido, vale. Só nos outros você fez aquelas piadinhas, piadocas sem graça que não fez, mas tudo bem. Na próxima a gente já vai se conhecer mais. Deixa na próxima. É uma desculpa para vir para próxima, você entendeu? Exatamente. Valeu. Tá, de verdade. Obrigado aí, Silvia. Valeu, tchau.